Será que é possível mesmo a gente rir em qualquer lugar? Hoje a gente vai conversar sobre os lugares onde nós podemos rir, os lugares onde rimos, na verdade, seguindo o índice do meu novo livro, Rir é Preciso. Descubra a ciência do humor e aprenda a usá-lo para criar relações mais próximas, atravessar períodos difíceis, que eu estou lançando com a editora Sextante, um livro que estuda o humor e o riso nos capítulos o que é o riso, como nós rimos, por que rimos, quando rimos, e hoje chegamos ao capítulo onde rimos, em que lugar, como é que funciona esse espaço do riso. Nós temos lugares em que isso pode acontecer, em que isso não pode acontecer, quais lugares inusitados isso acontece, será que é possível rir em lugares de sofrimento, em lugares de dor? Será que é possível rir no trabalho? Será que é bom rir na escola? A gente vai falar sobre tudo isso assim que você, claro, se inscrever aqui no canal, já clicar nos alertas para receber os próximos vídeos. Vai continuar tendo spoilers aí do livro Rir é Preciso, e já deixar o seu like, deixa o like aí no vídeo para que a gente saiba que você está gostando, para a gente fazer mais vídeos nessa linha. Onde é que nós rimos, Daniel? Esse capítulo é muito interessante, talvez um dos capítulos que eu tenha mais me surpreendido ao escrever. Porque quando a gente pensa em onde rir, a gente pensa, rir no cinema, quando vai ver uma comédia, rir no teatro, ali numa apresentação de stand-up, sei lá, você ri no churrasco com os amigos, ri um pouquinho lá do tiozão do churrasco, nas primeiras duas, né? Depois você fica fazendo as 115 piadas iguais, e aí você já não ri mais. Isso está explicado no vídeo anterior, Quando Rimos. Mas não é só nesses lugares que a gente ri. E o mais surpreendente para mim, começando do mais surpreendente, o mais absurdo, o mais inesperado lugar de riso, foi nas pesquisas para esse livro descobrir que havia um humor, e um humor bastante importante, nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. No meio do Holocausto, né, assim, campos de concentração, os judeus naquele sofrimento que a gente sabe, uma coisa desumana, uma coisa absurda, os judeus que estavam lá faziam humor, riam. E é meio impressionante. O Viktor Frankl, ele é um psicólogo, né, que estudou muito o sentido da vida, criou a logoterapia. Ele é um sujeito que é um sobrevivente dos campos de concentração, e ele já falava lá nos livros dele, sobretudo no livro que conta da sua experiência nos campos de concentração. Ele dizia que assim, pode ser surpreendente para você que haja arte, que haja né, uma busca de beleza nas pessoas que estavam no campo de concentração. Mais surpreendente ainda é você saber que a gente precisava ali de humor. E ele conta que fez do humor uma estratégia de sobrevivência. Ele se obrigava ali a encontrar aspectos irônicos, divertidos em determinados momentos, e ajudava as outras pessoas a fazerem isso até para sobreviver. Ele diz muito claramente: não é que estava tudo bem, era por momentos muito breves, mas esses momentos muito breves eram bastante importantes. Então o Viktor Frankl já falava disso, mas eu encontrei uma pesquisadora israelense que ela fez entrevistas para uma tese de doutorado com sobreviventes do Holocausto, com sobreviventes dos campos de concentração, perguntando especificamente sobre humor. E é meio que unânime ali na pesquisa dela, todo mundo diz da importância de ter humor, só que é um humor, claro que muito diferente, um humor feito num contexto de grande sofrimento, e todos têm o cuidado de dizer assim, olha, não é que a gente fechava os olhos para a dor, não é que a gente tripudiava do absurdo, mas poder rir era uma maneira de se vingar ali de um soldado alemão pelas costas, era uma maneira de a gente se aproximar, era uma maneira de a gente ter momentos de alívio, momentos, mesmo que muito transitórios, de uma elevação do espírito, uma diminuição da nossa dor. Eu achei isso assim fantástico. Eu conto no livro a história, um pouco deles. E aí eu faço uma ponte no capítulo dizendo que, olha, não tem mais campo de concentração, né, do jeito que aconteceu. Isso, felizmente, é uma página virada na nossa história, esperamos que para sempre, mas a gente ainda vive tragédias, a gente ainda vive doenças, a gente ainda vive problemas. E aí eu vou
fala de uma outra pesquisadora, a doutora Sandy Ritz, que ela estuda o humor em sobreviventes de tragédias, desastres naturais, tsunamis, enfim, coisas que a pessoa perde tudo, e ela vai estudar o humor e vai ver que essas pessoas também têm um arco de humor ali, começa de determinado jeito, numa situação meio de briga, não, vamos para cima, depois vem uma fase de desânimo, depois uma fase de recuperação, e todas essas fases são marcadas por humor muito próprio que a pessoa usa para se manter, os sobreviventes às vezes como um grupo usam ali até como uma identidade de grupo, e quem lida com eles precisa conhecer até para poder entrar em sintonia. Quando você lida com alguém que sofre, você precisa entrar em sintonia com essas pessoas, e às vezes o humor é importante, o humor pode ser uma ferramenta. O que faz a ponte com o próximo ponto que eu cito, que é o sofrimento dentro dos hospitais, o sofrimento da doença. E como é importante a gente ter no humor uma outra visão sobre aquilo que a gente está passando. Claro que, de novo, todos os profissionais que lidam com isso, tanto a Sandy Ritz, que fala do humor dos sobreviventes, quanto os sobreviventes do Holocausto, e claro, os profissionais que usam o humor, o que estudam o humor entre pacientes com vários tipos de doença, todo mundo é unânime em dizer, gente, nós não estamos tripudiando do sofrimento. A gente não ri da dor, a gente não ri da doença, a gente não ri da morte, não ri da tragédia, mas a gente ri de um mundo absurdo em que essas coisas acontecem. A gente vê um mundo cruel e a gente não é cruel rindo das pessoas, mas a gente ri, nós aqui que estamos inseridos, lançados nesse mundo cruel, olhamos para o nosso entorno e falamos, meu, que absurdo isso aqui que a gente está passando, e isso pode gerar uma cumplicidade, isso pode trazer momentos de alívio. E aí tem pesquisas, inclusive com doenças, com cirurgias, mostrando que a quantidade de analgésico utilizado no pós-operatório de pessoas que viram vídeos de humor é menor do que as pessoas que viram vídeos que não eram de humor. Então o riso, ele tem um papel até analgésico, lógico. Eu até digo, eu brinco no livro, né? Quem já teve cólica renal como eu prefere uma dose de analgésico na veia do que um vídeo de comédia, não tem dúvida nenhuma. Nada, o riso é muito bom, mas não se compara a uma boa dose de analgésico para tirar aquela dor. Mas é um recurso auxiliar, é um recurso que pode vir somar e pode ser usado também como essa forma de integração. O uso do humor em profissionais de saúde para se conectar com seus pacientes é algo interessante. Claro que com muito cuidado, você tem que respeitar, mas você pode diminuir o constrangimento, você pode diminuir a distância entre você e o paciente, ou entre você e o seu médico. Então é também muito útil, e claro que útil também entre os próprios profissionais. Isso não só para profissionais de saúde, qualquer profissional que tem uma situação estressante em qualquer lugar, pode ser numa redação de jornal, pode ser na sala dos professores, pode ser no gabinete do juiz, na sala dos médicos, em todo lugar você vai ver piadinha, você vai ver gente tirando sarro, gente brincando ali com a situação, o que obviamente não seria adequado fazer na frente do seu paciente ou na frente da pessoa que está no processo judicial ou na frente do seu aluno, mas entre nós que estamos ali distante, entre os médicos, entre os jornalistas, entre às vezes até as mães de aluno, né? Pensa num reunião de pais e mestres ali, às vezes os pais rindo de situações que eles não poderiam rir na frente dos alunos, mas que é uma maneira de a gente lidar com o nosso estresse, como nós vimos em vídeos anteriores também. Então, esses lugares, eles são propícios ao riso, eles podem receber o riso sim, e também um lugar que aí é mais cotidiano nosso, é o ambiente de trabalho e o ambiente de estudo. Não é só de tragédias que eu falo nesse capítulo sobre onde nós rimos, mas mostro muito claramente que o humor é bastante útil no local de trabalho. A gente sabe que o humor diminui o estresse e tem estudos mostrando que profissionais que usam o humor na sua rotina têm menos risco de burnout, por exemplo. Algo bastante interessante que vem sendo falado muito hoje em dia. Professores que usam o humor conseguem mais atenção dos alunos e conseguem até notas melhores dos seus alunos quando as aulas são mais bem-humoradas do que não. Tem estudos mostrando isso também que eu cito no livro. Então,
Na verdade, o que eu descobri no capítulo Onde Nós Rimos é que não existe uma restrição. Não existe um lugar onde não se possa rir, não existe um lugar onde seja obrigatório rir. Mas o riso, ele faz parte da nossa natureza humana e ele tem esse poder de nos colocar, ainda que momentaneamente, acima dos problemas. Então isso pode ser usado, imagina, um tanto de contextos que a gente pode usar. Quando a gente descobre isso, a gente fica mais atento e fala, olha, bom, então aqui pode rir, aqui eu vou usar essa estratégia, vou usar o humor, vou estar mais ligado à leveza. Eu não preciso ser um comediante, mas eu posso estar buscando pontos de vista alternativos, posso estar buscando outras formas até engraçadas de pensar essa situação, e isso pode, pelo menos momentaneamente, me tirar do sofrimento, pode momentaneamente aliviar a minha dor. Você já fez isso? Já usou o humor para se livrar de uma determinada dor, de um determinado sofrimento em um lugar inusitado? Conta para mim, escreve aí nos comentários e não se esquece de seguir esses vídeos, porque eu vou dando esses pequenos spoilers. A gente vai falar no próximo capítulo de quem ri, com quem ri e de quem nós rimos. Um capítulo que vai dar pano para manga aí, que a gente vai entrar em temas de politicamente correto, vai ser bem interessante. Não se esquece então de se inscrever no canal e clicar nos alertas para receber quando tem vídeo novo, porque você ainda vai dar muita risada por aqui.